Muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara, aquele programa que hoje está no seu habitat natural, falando de velharia, arqueologias cinematográficas, coisas que a maioria do nosso público não era, nem o pai era nascido. Não, aí já não sei. Aí já não... E vamos falar hoje de novo, terceira vez que estamos falando dessa série que nos traz tanta alegria no coração. Porque quando a gente fala, assim, a aventura do Indiana Jones é a melhor aventura que tem, com a possível exceção de você entrar um canudo de Pringles para ver o Titanic Ah, de perto. Essa é uma aventura realmente mais essa é uma emocionante. aventura só de ida. É uma aventura só de ida, muito emocionante, com altos e muitos baixos, Muitos. profundos. E muitas Indiana baixas também. Jones, Indiana Jones é bom, mas não é tão profundo. Nossa, E não foi feito pelo James Cameron. Exato, exato. eu ouvi Se falar que fosse o feito pelo negócio James lá, o Cameron, tal do não canudo tinha foi feito na naufragado. Peugeot. Hã? Tem um primo meu que trabalhou na fábrica da Peugeot, ele falou que aquele canudo foi feito lá. Foi feito Ah, na é? Peugeot? Essa Ai, porra foi feita na Peugeot, por isso que explodiu essa merda. Deve ser. tá maluco. Tá maluco. Mas, enfim, hoje falamos de Indiana Jones e a Última Cruzada, a terceira entrada do nosso herói no universo cinematográfico, que um filme, um dos que eu sou... eu fico muito dividido entre qual o que eu gosto mais. Eu sei que não é o Templo da Perdição, que eu gosto muito, como já falamos, mas eu sei que não é o Templo. Agora, os outros dois, tem hora que eu gosto mais de um, tem hora que eu gosto mais de Você outro, fica dividido. Você fica dividido. fico dividido e vamos saber hoje os porquês disso e Por saber quê? também o que os outros caras pensam. Mas depois da vinheta. Antes da vinheta, eu sou o Rodrigo Teixeira e falo aqui do Cairo, de São Paulo. Eu sou o Jefferson Sarmento, falo de Barra Mansa, lá em Berlim, pegando o livrinho, entregando o livrinho O pro livrinho. Hitler assinar para mim. Aqui é Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo, e eu sou que nem o Indiana Jones. Aquela visita que Velho. aparece sem esperar. Ah, não. Depois da vinheta. Pois é, senhoras e senhores, vamos relembrar aqui o que foi Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989. E agora eu vou confessar para vocês que eu não me lembro se foi antes ou depois, mas eu acho que foi depois de Batman. É, eu acho que veio primeiro Batman e depois eu assisti Indiana Jones. E Mas não foi no lembro mesmo mesmo, ano. hein? Mesmo ano. Será que o Batman não é mais no final do ano e o Indy é mais no meio? Isso Não, realmente agora me pegou. ambos foram filmes de Não, junho. ambos de 89. Ambos de Isso, em 89. ambos filmes de Batman foi verão. outubro de 89. Batman, Batman, outubro de 89. tá? E, então, Indiana foi Indy, antes. Diana foi maio. Foi um Indiana foi semestre antes. é. E um bom filme, um bom ano para o cinema, 1989. Teve bastante coisas boas. Eu lembro de ter ido ver e era uma coisa interessante, né? A gente já discutiu. O primeiro filme eu não vi no cinema. O segundo eu vi no cinema. Passou-se muito tempo até chegar, na verdade, 80 e... Passou uns 5 anos antes, entre um e outro, né? O primeiro é de 81, o segundo é de 84 e agora é isso, três, 89. 5 Harrison Ford anos. já era um grande astro, né? Depois de todos os Star Wars, depois do próprio Indiana Jones, já tinha feito alguns outros filmes importantes, A Testemunha, Isso. filmes É, tem um legais. que ele é Ele tinha já acima de qualquer saído da. suspeita, que eu acho fantástico. É um filmaço, Assim, cara. eu acho que esse é depois, hein, mas não tenho certeza. Não sei, mas Eu eu acho eu sei que ele estava em maravilhoso. 89 com 47 anos de idade. E aí me vem Spielberg, que também é absolutamente senhor da sua mágica, e vem com Indiana Jones, A Última Cruzada, em que a gente acompanha o Indy indo procurar
o Santo Graal. E, na verdade, é engraçado porque ele, como sempre, ele desmerece, fala isso aí é só uma lenda, isso aí não tem e tal. E aí os caras convencem ele a ir atrás do pai dele, que é um grande estudioso do assunto. É que o pai já tinha ido atrás, né? Então, exatamente, o pai dele estava em Isso. perigo, ele vai atrás do pai. Mas o filme começa de um modo muito genial, que é mostrando a adolescência do Indiana. E você Perfeito. Uhum. passa, isso é muito interessante, porque é muito bom, os trailers da época não contavam tudo pra gente. Então você Nessa época eu via começa, trailer. exato, quando você começa a assistir o River Phoenix, você não sabe do que se trata. Ele, quando olha pelo buraco e vê um cara de jaqueta de Chapéu e couro, jaqueta. chapéu, você acha ali tá o Indy. Uhum. Exato. E Não, quando... ele é todo montado, aí é o Spielberg de novo na sua maestria, dessa maneira. Exato. Naquele mistério, porque nos primeiros filmes também você não vê o Indy no começo do filme. Ele é sempre na sombra, contraplano, não, e você não está vendo o personagem. Então, quando você está vendo naquele ponto de vista, você entende que aquele é o Indiana Jones. Porque a terceira Uhum. vez você está vendo a mesma coisa. Só que dessa vez ele te passa uma rasteira e não é o Indiana Jones. E é muito Uhum. legal a participação do River Phoenix, porque ele emula, que grande ator ele era, né? Imagina o que nós perdemos por ter perdido ele tão cedo. Ele emula até o jeito do Harrison Ford correr. Porque o Sim, Harrison corre de Uhum. um jeito diferente para Indiana Jones. É meio desengonçado, exatamente. desengonçado e tudo. E ali você vê algumas curiosidades, como é que ele ganhou o cortezinho no queixo, Uhum. como é que ele ganha a paura das cobras. Não, como ele vai trabalhar com o chicote e como ele ganha o corte, porque são duas coisas. Exato, Um é usar o chicote como arma e outra, a primeira vez que ele usa, ele se dá mal, né? Inclusive a exatamente. indumentária dele, o casaco de couro, o chapéu, é tudo uma construção daquele Exatamente. período. Eu acho E isso eu li um fantástico. negócio que eu vou te falar, ia ser muito legal se fosse, mas o Spielberg tirou da versão final. Mas aquele cara, você vê que o cara, o tempo todo que está perseguindo o Indiana, que na verdade era o Henry, ele Sim, fica com uma cara de admiração, assim, puta, não é que esse moleque conseguiu? é Ele não é foda, o um moleque é Uhum. foda. vilão assim, sabe assim, Scooby-Doo, e eu vou Uhum. pegar este. Não, ele olha, fica admirado, olha o que o moleque fez. E Ele aí se ele vê, entrega o né? Porque, de chapéu pro novo, cara, no entrega. final, entrega o chapéu e fala: hoje você perdeu, mas você não tem que gostar disso. Originalmente, aquele personagem seria o Abner Ravenwood, pai da Marion. Uhum. Ah, tá. Pai da Marion. Entendi. E aí, no final, acho que eles Interessante. acharam que era Uma referência espécie de demais e mentor, né? cortaram. Que depois vai se tornar um mentor dele, né? Na verdade, teria alguma coisa do tipo. Porque, na verdade, esse pedaço da série continua em uma série que está me dando muita vontade de ver, que é o Jovem Indiana Jones. O Sim. problema é achar essa porra com qualidade para assistir. Eu nunca assisti a série, mas então é nesse ponto a série é como se fosse todo aquele momento ali, né? Que a gente vê no Mais ou começo. A menos. série fica fazendo ping-pong dele muito velho, dele mais criança e dele adolescente. Tá, Pelo menos pelo que Exato. eu me lembro. É isso aí. tá. É ele muito Mas velho, mas muito velho mesmo. É sei, um contando coroa que as faz memórias. ele que parece um Matusalém, parece um Exato. Munra. Aliás, que devia ter uns 80 anos, que é o que o Harrison tem hoje, e está bem mais bonito Mas era que o velho. o Indy maquiado ou um outro ator? Não, Não, outro era Aliás, ator. outro ator, era um o velho Harrison mesmo. Ford maquiado ou um Não, outro outro ator? ator. Não. Outro ator, nada a Era ver. um outro ator na década de 90, acho que se passa na década de 90, contando, relembrando as Sim, sim, histórias sim, do sim. passado dele. Entendi. É. Bom, Mas essa abertura é fantástica, foi muito bem lembrado, e Muito inclusive bom. ali também já mostra a relação dos dois, do pai sim, e do Uhum. filho. Porque quando ele chega todo entusiasmado para mostrar tudo que aconteceu, o pai desdenha, está lá preocupado lá com os seus afazeres, com a sua pesquisa, e ele não acompanha, ele nem acompanha o que acontece. não, Os ele caras manda ele, chegam, ele manda contar em grego até 10. Porra, que foda. exatamente. E aí os caras chegam, né, com o aval lá do prefeito, alguma coisa assim, o É. delegado, e ele perde E é muito interessante mais uma porque relíquia. daquela cena, já corta para ele apanhando no navio atrás da mesma cruz. Uhum. Ficou esse Exatamente. tempo todo lembrando da cruz e foi buscar. Isso, E aí, isso. vamos começar já a falar um pouquinho das escolhas, né? É um filme maravilhoso, primeiro pela escolha do elenco todo. Ele traz de volta o Marcus Brody, que Sim.
é muito bom no papel. Aquele ator é fantástico. Ele é um deleite cada vez que ele aparece, né? Um alívio cômico. Ele coloca o Sean Connery, que na época tinha 59 anos, que não podia ser pai do Harrison Ford, que tinha 47, mas enfim, deram envelhecida nele. E o Harry, Careca, né? olha, é provavelmente o melhor papel da carreira do Sean Connery. Porque ele é o papel menos Sean Connery da carreira dele. Sim, menos canastra. Ele Então, faz um eu troco por tiozinho, Nome da cara. Rosa, tá? Também é outro. É difícil É falar porque Ah, Nome desse da sim. Rosa, para mim, é um Ó, dos só um melhores pouquinho. filmes de todos os tempos, junto com Aí você Caçadores da foi Arca fundo, Perdida. né? E aí, quando eu falo Caçadores da Arca Perdida, na verdade, é uma trapaça minha, tá? Porque dentro da minha lista de 10 filmes está Caçadores da Arca Perdida e nenhum outro Indiana Jones, mas é porque os outros estão junto com Caçadores da Arca Perdida. É trapaça. Você Mas para fica mim, Nome roubando. da Rosa é o melhor do Sean Connery. Você zipou dentro dele e os outros, né? Uhum, E é muito interessante porque ele traz um elemento que degringolou-se, eu acho, de lá para cá. Que é assim: ele traz o pai do Indiana e começa a desenvolver fatos da vida dele, que não era o foco do Indiana Jones 2, por exemplo, que aliás era uma prequel. Então ele uhum, começa justamente o que ele falou, a contar do chicote, do corte, da cobra, quem é o pai. Só que todas essas mudanças, essas adições no roteiro, elas são para fazer você entender melhor quem é o Indiana. Sim. uhum, Não é um gimmick, não é uma forma A- simplesmente de a- jogar, não é um fanservice vazio. uhum. Ele não está lá assim. Então, só que aí começou, né? Falaremos no futuro, Até o nome dele, né? até o nome. Você vai Indiana era o nome da descobrir. cachorra, né? Mas não Então, é essa coisa assim. Ah, agora eu tenho que saber como é que ficou aquele personagem 5 anos depois que ele casou, depois que ele teve filho, depois que ele não sei o quê. Como é que não. se foi? Bom, não interessa. Cada aventura é uma aventura Uhum. fechada em si próprio e que não precisa de ficar. Você não precisa saber, cara. A infância do Marlon, do cara do Casablanca. Ah, mas como foi a infância do cara? Como que era a mãe do cidadão Kane? Mano, foda-se. Isso foi feito em Indiana. Não quer dizer que todo filme para cá tenha que Ah, fazer essa mereça. forma, Exato. entendeu? E é Mas feito de uma nós maneira estamos muito presos orgânica. nesse agora nós estamos nisso. A gente lança um filme, aí depois você tem que pegar. Graças a Deus, cara, que o John Wick não caiu muito nisso. Nem Missão Você está Impossível. querendo A gente dizer o não fica sabendo seguinte: quem é o a mãe do Tom Indiana. Cruise, o pai do Tom Cruise, o que Então, ele faz. você está falando o seguinte: o Última Cruzada não é um spin-off, né? No caso, entendeu? De querer explicar coisas que a gente não precisava saber, né? Porque muitas Não, vezes o não. spin-off é isso: Até ele porque quer as explicar o explicações estão negócio. dentro da história e são importantes para a história, para criar a Importante Exato, para a história. história, exatamente. Elas, exato. Porque tem elas se spin-off que quer tornaram um explicar. vício. De lá para cá se tornaram um vício. O Então, que eu porque se chamo de torna um gimmick. spin-off que quer te explicar uma coisa que você não queria saber. E ali é orgânico. A coisa vai acontecendo, você vai entendendo a relação pai e filho, ou essas coisas que aconteceram no passado, sem você, assim, a história não para explicar aquilo. Aquilo vai acontecendo e você pega ou não. Tem gente que nem deve ter visto ele machucar o queixo, consegue entender? E aquilo passou. Uhum. Porque o cara nem lembra que o Harrison Ford tem uma cicatriz. Então É. eles Não, estão detalhe justificando. importante, tá? Não foi dessa vez, mas foi da vez anterior que eu percebi isso. Eu não tinha percebido isso lá Ó, nas primeiras vezes não, que eu mas a assisti. cicatriz do Harrison Ford você percebe. Então você. Sim, mas eu Ele só está percebi o justificando. vínculo Sim, da penúltima vez que eu eles assisti. estão brincando com isso. É isso que é muito louco. Mas isso aí também é o roteiro, né? Não é só o. Uhum. Tem tudo aí, é direção, roteiro, tá? Mas De o novo, que é aquela maquininha interessante bem é azeitadinha. o que é interessante é as características Spielbergianas que ele era o mestre e senhor absoluto delas. É a boa junção de ação, drama e humor, Humor. dosado de uma maneira maravilhosa. As coisas que não podem faltar do Indiana, elas são repetidas, mas elas são repetidas com muita qualidade, né? Então, assim, é a arma que falha, é o chapéu que em determinado momento cai da cabeça Cai. dele, depois volta. Depois Ele volta. vai brincando com esse eco de repetições, mas de uma maneira sempre inesperada. Você não fica lá, agora ele vai perder o papel, agora ele vai perder o chapéu. Não, ele perde na hora que você não está esperando que ele ia perder. Exatamente.
Exatamente. Os 3 filmes ele faz isso. Outra, o indiano ele tem que ser levado até o limite da morte. É. Ele é salvo das coisas por um trisco, Ou é por um trisco e muitas vezes por sorte, por sorte. né? Acontece alguma cagada e aquilo desvia, é o caso do tanque, quando ele está preso ali e vai bater numa mureta, num negócio de pedra lá, aí o cara cai e o tanque sai da rota. E o É um Harrison acaso. e o Ford fazendo quase todos os stunts ele mesmo. Outra coisa que tem, stunts magníficos, né? As pessoas, os dublês ali pulando de cavalo para tanque, pulando de cima do morrinho para cima do tanque, maravilhoso. As locações muito bem escolhidas e reais. Em cima da Sim. pirâmide, em cima da pirâmide. Quando eles vão para a Cidade Perdida, eles estão em Petra. Aquele lugar maravilhoso, tá lá. Os atores estão lá, não estão contracenando com a porra de um fundo verde. Eles estão, sabe assim, aquela fotografia linda dos 3 filmes. Uma fotografia que brinca muito com claro e escuro, que brinca muito com textura das coisas, com a. Sempre me tem um negócio do fogo, né? Do lado, assim, tem sempre uma tocha iluminando. Sim, Deixa o aquele filme tom um pouco. alaranjado, né? Então, este filme é, de novo, ele é tudo que os outros foram, com esse charme que tem de você saber um pouco Ele, mais do seu personagem, né? ele tem um Personagem quê de principal. reboot. Ele tem um quê de reboot. Essa moda que agora a gente está vivendo, ele tem um quê de reboot. A história um pouco se repete. Até ele estar de novo na classe, chegar de novo os federais, de novo passar um job. Ele tem isso, sabe? É como se ele pegasse lá o primeiro, ele pega um pouquinho da essência, né? Da estrutura fílmica, e ele aí vai contar uma outra história. Mas ainda tem de novo os nazistas, quer dizer, voltam os nazistas, que você comenta que o Indiana funciona muito bem contra nazista, né? Então, Exato. assim, ele E vamos volta, falar os disso dois quando não é formos isso. falar de Oh, meu Deus. Porque assim, Não, porra, não, calma, Indiana calma. Jones termina, certo? É assim, é uma trilogia. Então, até o Existe um nome já motivo diz. para o bagulho chamar trilogia. Log Trilogia e a significa tem última. lógica. São 3 filmes que se fecham em uma lógica. Exato. Acaba com os caras cavalgando em direção ao pôr do sol. Acabou. Sim, Acabou. exato. O que o Indiana fez dali para frente? Cara, tem livro. Imagina aí. Videogame, Não videogame. precisa de mais. É uma trilogia. Cria outro cara. O Indiana terminou, cara. Então, até o nome já falava, né? A gente nunca imaginava que ia ter continuação, até pelo próprio nome do filme, para mim. A Última Cruzada é um trocadilho, certo? Porque ele está É. falando da última cruzada, que seria buscar o Santo Graal, a questão da E cruzada. Mas é a finaliza última a história também. cruzada do Do personagem, Indiana. do Indiana. Para nós, não é que ele É. parou ali, mas para a gente seria, né? E tem a coisa linda que é, né? O Indiana, ele é o cara que quer levar tudo para o museu, né? Ele é Isso. purista, ele não quer fazer grana com aquilo, só que nenhum dos filmes ele consegue levar Não, o objeto, o MacGuffin Nada. dele. o MacGuff dele se perde. Todos os filmes. No caso do templo, fica no lugar onde não deveria ter saído, Isso. né? E nos outros não fica com ele, mas também não vai para o museu e fica preso lá na área 51, e o outro fica onde estava também, né? Cai lá no buraco sem fundo lá. No É, buraco do... cai no É assim. buraco. Cai no buraco. Você sabe que eu tenho uma teoria, né? Que, na verdade, a mina, a Elsa, ela cai dentro do mesmo lugar que a mina do Super-Homem 2 cai. Do que o Sim, Zod a cai. É Úrsula. ali naquele mesmo buraco. Exatamente. É o mesmo. Na verdade, eles vão chegar no mesmo lugar. É isso Isso, é a aí. zona fantasma. Ela vai cair lá no final, é a zona fantasma. Tenho certeza. É isso aí. Ok. Que é onde todo mundo que cai em Coruscant vai cair também, é o mesmo lugar. Que é onde a mão do Luke também deve estar. É essa Tudo, mesmo. é verdade, concordo. É isso Tudo está tudo conectado. Coisas que eu amo nesse filme. A introdução. O Sean Connery, que é... Assim, o Sean Connery, tudo que ele fez na vida, mesmo filme ruim, Sim, e é tem bom. alguns que são muito ruins, é bom de você assistir por causa do Sean Connery. É, Exemplo, o último filme do 007 que ele fez, que foi Os Diamantes São Eternos, é um sim, filme ruim pra cacete. Mas tem o Sean Connery, de 007. é. E aí você assiste. Ele é um Você cara que ele acha. abre a boca e aquela forma dele falar, que é uma forma Sim. de Sir falar, escocês, é uma forma escocesa de falar o inglês, meio puxada, e a barba ajuda ele fala daquele jeito.
você gosta do cara. O cara é sensacional. O cara é Você um ator acha do cacete. que a escolha para ser o Sean Connery foi por causa daquela brincadeira que o Spielberg queria fazer o 007 e não conseguiu Não lá sei. atrás? Ou não? Eu acho Não que sei, Porque, tem mas a eu ver não com o consigo fato de... imaginar um ator melhor, tá? Eu também Pra não, então, mas fazer mas eu o queira acho ou que não deve queira, ter... ele estaria dirigindo o 007, né? Eu digo, Não, o mas eu acho que ator. deve ter a ver com o fato de que o Spielberg é fã de 007 e quem é fã de 007, se eu conheço um fã de 007 que não é fã do Sean Connery, ele não é muito fã de 007, me desculpa. É Isso. impossível isso Então, porque tem acontecer. essa brincadeira, você concorda? Porque anos depois ele estava dirigindo o mesmo ator, não fazendo o 007, mas sendo o pai Uhum. do 007, por exemplo. Um exemplo. Então, Exatamente. eu É acho que tem assim, um quê aí. Eu acho que tem um quê aí por trás. a Mas e estrutura aí, da o história pai eu e acho filho? fantástica. É o filme mais Deixa eu só engraçado terminar dos o que eu três. gosto. Deixa eu só terminar o que eu gosto no filme. E por que ele é o terceiro e não o segundo para mim, tá, Rodrigo? A Opa. história é fantástica. A estrutura da história é maravilhosa. Ele pega o primeiro filme e anaboliza de uma forma muito natural o primeiro Sim, filme. Sim. Tem um fechamento lindo, maravilhoso, de você ficar emocionado com o fechamento do filme, exato. dele salvando o pai dele, da importância de um para o outro. Isso é foda. Coisa que não tem no primeiro filme, tá? O primeiro filme ele é muito aventureiro, muito Sim. aventuresco, com pitadas de comédia. Esse terceiro filme é o filme que é mais dramático, de uma forma muito natural. Ele é mais emotivo de uma forma muito natural, por causa da relação de pai e filho. Show de bola. Por que que para mim ele é o terceiro filme? O que não significa, porra, amo esse filme, amo, tá? Mas por que que para mim ele é Caçadores da Arca Perdida 10, o Tempos da segundo ele é Perdição. 9,99 e esse é 9,8999999. Por quê? Justamente pelo fato de que esta história é Caçadores da Arca Perdida recontada com uma outra estrutura. Ele repete a mesma fórmula do primeiro Sim. filme e o segundo filme desvirtua absolutamente tudo. Não Ele é significa, cara, eu independente. amo o filme, mas ele pega a mesma estrutura do primeiro e acrescenta a parte emocional que não existia no primeiro filme. Se não tivesse esse acréscimo, eu ia dizer que para mim a nota dele ia ser 9,8. Mas ele é o É aquele, 9,89999 por causa disso aí. Por que que eu gosto pra cacete do segundo filme? Lembra que você falou, Rodrigo, no nosso primeiro vídeo de Caçadores da Arca Perdida, que a ideia do George Lucas era criar aquelas histórias desvinculadas de tudo. Era uma série, era um sim, seriado, era uma matinê Pulp no Fiction cinema que mesmo, você né? assiste e acaba ali. O segundo filme, por ele fazer uma quebra absoluta em relação ao primeiro filme, ele, para mim, ele respeita poderasticamente essa ideia de vou ao cinema assistir um filme com um personagem com uma história completamente diferente daquilo que eu assisti na primeira. Uhum. Então, dentro disso, dentro dessa minha lógica, porque só dá para fazer, para mim, só dá para fazer essas classificações se você colocar uma lógica na coisa. Se você não colocar lógica, colocar só coração, para mim os três filmes Subjetividade. são iguais. São Ó, lindos, maravilhosos. Mas eu vou lá colocar uma lógicazinha para eu poder criar uma hierarquia para mim. Então, assim, o fato desse filme ser uma repetição do primeiro em determinado nível, coloca ele num nível 0,00001 abaixo do segundo. É a Mas única para coisa. mim, talvez isso seja justamente um dos pontos fortes. o plus, Porque né? eu gosto justamente porque o segundo, apesar de amar, ele sai um pouco da fórmula. Este é um filme de fórmula. Como o 007 é um filme de Uhum. fórmula. Claro Sim. que os melhores filmes de 007 O, sabem quebrar a fórmula. E acho que aqui também. Tanto é Uhum. que Skyfall. o 4 tenta seguir a fórmula e não consegue. A gente vai falar disso. calma, Não, calma. o 4 ele O, tem problemas E eu o agora Jefferson desgraçados. estou falando. O 4 para mim esperando, é. Não, deixa o veja 4 bem, Calma para aí, trás. calma o aí. 5. Eu estou esperando, eu não estou esperando inovação. O Jefferson falando, e quando até eu assisti, eu percebi um pouco, me lembrou o eco, é lógico, dadas aspas e colchetes e chaves, episódio 4 e episódio 7. Uhum, Né? Tem essa repetição, a rima, tem. mas isso Uhum. tem o quê do Jorge Lucas, Jair? Talvez Exato. a gente era menino naquela época e não pegou aquilo,
que ele tem aquela teoria dele que o roteiro, ou todas as histórias, é uma pedra que cai no lago. Né? Então, quando a pedra toca o lago, depois os círculos que se criam são repetições da mesma pedra que caiu no lago. Não se esqueça Então, que na o George verdade, Lucas... isso que ele está fazendo nesse roteiro é o que depois ele vai fazer em todas as Star Wars, tá certo? É. Não se Mas não esqueça quer que o dizer George que isso Lucas é tire o o rei. brilho. O George Lucas é o rei das boas ideias que, quando são ignoradas pelos diretores, dão bons filmes. Porque, para ele, Indiana Jones 3 seria o Indiana Jones dentro de um castelo assombrado. Eu não, essa história Essa original eu não era, sabia. essa era o pitch Era o dele plot. no filme. O plot Era o era plot. Indiana Jones dentro de um castelo assombrado. Então, resumindo, isso que você está falando, Duro Jefferson, de é o matar. modus operandi da coisa. Só que Aham. naquele momento, eu acho que como era uma coisa muito espaçada, demorava 5 anos, tal, a gente não sentia tanto. Quando depois virou aquela carne de vaca de ficar repetindo a cada 2, 3 anos, e ainda nós estamos vivendo esse fenômeno, falando isso de Star Wars, aí ficou que a gente está agora meio até cansado disso tudo. Mas Uhum. naquele momento tinha o seu charme. Agora, fazendo Advogado do Diabo, eu entendo o que você fala, ou seja, o episódio 2, que na verdade é o primeiro filme, é um prequel, o Templo, Uhum. ele é mais real no sentido da origem do que se propôs o George Lucas. Isso você quer dizer, né? Sim. Ele é mais fiel É. a essa coisa Ele descompromissada, desvirtua. a história da semana. Quer dizer, se eu for assistir Isso aí. novamente uma nova aventura, eu tenho uma outra história, não vinculada. Completamente diferente, com o mesmo personagem respondendo a E isso outros eles deveriam estímulos. resgatar. Isso eles deveriam resgatar. Para esse quinto ou para alguma coisa. Não creio, Mas porque para que eu esse não quinto eu acho que acho que vai eles querem acontecer. criar Não uma acho que vai acontecer. finalização. E toda finalização você faz vínculos demais com as histórias iniciais, com as primeiras histórias. Você cria um monte de vínculo. Pelo menos assim, é a maneira como eu penso. Não sei, eu não assisti o filme ainda, mas eu acredito que eles vão criar um monte de vínculos para criar um final perfeito para a história. Tá. Eu E fico talvez ficar só... referendando, Exatamente. não mais de uma forma. Pode falar, por favor. Eu espero que este filme faça as referências. O novo. Uhum. Então, Que não mas aí é onde Eu acho que. quero que faça. Então, mas eu ia falar, mas ficar referendando de uma forma orgânica ou ficar fazendo essa, Não, olha, não, não, no não. filme Orgânico, tal. orgânica. Deste jeito. E que seja Replicar a importante estrutura. a referência. Replicar a Ah, tá. Você estrutura. acha que a estrutura vai ser replicada. Tá. É o que eu Uhum. gostaria. Se Tá. quando sai muito, e olha, Templo da Perdição não é um filme ruim de jeito nenhum. Ainda vai vendo agora, gostei mais ainda. O que estou falando, ali é décimos. Mas eu entendo quando você falou, quando eu vi o 3, de todos é o que eu tinha visto menos, né? A última, é o que eu tinha visto menos. Você percebe que ele é muito mais maior, mais grandioso do que o Uhum. 2. Aquilo que você tinha Sim. comentado, que o 2 é mais claustrofóbico, o 2 é mais Uhum. cenário, o 2 tem menos É mais grana, o dark. 3 é. Isso eles vão para várias locações, vários lugares diferentes. Isso para mim É é Indiana, totalmente. sabe? Vários locais, Pagaram o Sean Connery. Sean Pagaram, Connery, concordo. né? Um coadjuvante bacana. É um filme que para mim, é assim, passa, é aquilo que a gente estava falando. O filme, esses três primeiros, eles caem numa questão do que eu gosto mais, e não na nota que eu dou. Se a gente tiver que dar, e a gente está até chegando aqui no ponto de dar a nota quantos caras a gente dá, eu já vou adiantar a minha. É 10 para os três. É 10. Só que Cada um no dentro do seu. 10 eu posso, sabe assim, eu posso dar Cada 10, um posso dar 12. no seu. É como se a gente tivesse. O que vocês estão falando é como se a gente tivesse aquele pódio, que na verdade está assim, né? Está tudo retinho. Uhum. Não, porque Existe o primeiro, terceiro, é né? assim, ó, vamos supor que vamos supor que duas nadadoras chegam exatamente no mesmo ponto, Juntas. mas você tem que falar, essa é mais bonita. Mas duas Mais chegaram bonito. na mesma coisa, você olha e fala assim, beleza, mas essa aqui é mais bonita. Sabe assim? A Amy Adams é mais bonita. Isso. Então, ó, Deixa pra lá. piadas Eu internas. gostei dessa vilã, né? Que na verdade ela fica dividida entre o nazismo, porque ela tem uma ideologia, né? Ela não Uhum. está fazendo só pelo nazismo, ela tem um princípio, Uhum. inclusive onde ali você vê que os dois, né? Fizeram o ato, tiveram o ato consumado. Isso também achei bem interessante. Uhum. Quando eles começam a conversar sobre Como é que isso, você né? sabe que ela fala, ela fala Mano, é maravilhoso. Aquela cena, a cena do dirigível é épica, eu diria. Então, Fantástico. eles têm uma aproximação ali. Na hora que o cara vem lá, o nazista, fazer o corte,
e ele pega, se disfarça, que isso também é outra coisa, né? O Jorge Lucas gosta disso, ficar trocando de roupa. O cara vem com aquela roupa toda amassada, né? Com a calça dele de indie, né? Que é totalmente Muito diferente do bom uniforme. aquilo. Ele E fala aí assim, ele dá umas um tio de leite. picotadas, tal. Quando o cara chega, ele joga o cara para fora, velho, e todo mundo mostra o bilhete. Aquilo é maravilhoso. Não, cara, e é muito legal as pequenas coisas desse filme que ele vai, o pai dele, ele mescla uma total ignorância, assim, ele tá cagando para as coisas mais loucas. Ele faz um bagulho louco, ele olha pro pai assim, ó, e o pai dele assim. Mas Isso. tem hora que E ele aí? faz umas coisas e o pai dele fala assim também, caralho, isso que esse sujeito tá fazendo? É. Aí tem uma hora que é muito boa dentro do avião, e o pai dele tá atirando nos nazistas, e aí, Sim. pai, o que que aconteceu? Meu filho, eu tenho que te falar, eles nos pegaram. Foi ele mesmo que... Ele atira no rabo, Eu na É. tiro no cauda do rabo do avião. avião, na Mas cauda do essas avião coisas lá. que são legais e que fazem falta nos filmes de hoje, ele não Uhum. vira um combatente só porque ele tá do lado de Indiana Jones. Ele erra, ele faz besteira, ele consegue vencer o cara lá do avião espantando Aquilo é gaivota. maravilhoso. Ele Aquilo é não maravilhoso. A encarna da assim, gaivota é nossa, linda, ele é pai de maravilhosa essa Indiana cena. Jones, vamos fazer ele fazer coisas que a gente vai chegar no quarto filme. Ó, Calma, a gente calma. vai chegar no quarto filme, entendeu? Mas então, essa cena eu não lembrava, que ele espanta o abrir e fechar do guarda-chuva, né? É. Aí as gaivotas levantam o voo, né, uma revoada, e vem um avião e está atacando eles e entra nas hélices e o avião cai. Quer dizer, olha a sacada. Não, Né? e E ele aí ele ainda fez termina com uma citação de Alexandre o Grande, uma coisa assim. Uhum. Eu de um lembrei, eu poema, lembrei o poema de Tennyson, que não sei o quê. É um negócio assim. maravilhoso aquilo. E aí, quando ele entra no tanque, no meio do tanque, ao invés de falar assim, meu, ele ainda lembra do comprimento de. Escola lá, alguma coisa assim. Uhum. Exatamente. Da Irmandade, né, por exemplo. Quando É. ele Tem uma joga. cena desse filme que, assim, para mim é uma construção de roteiro, e que para mim ali eles criaram. Posso estar completamente enganado, eu nunca li nada sobre isso. Mas desde que eu assisti a primeira vez esse filme no cinema, eu assisti esse filme, foi o único primeiro Indiana Jones que eu assisti no cinema. Quando eu assisti a cena, eu falei assim, cara, eu consigo ver o roteirista trabalhando, os dois discutindo, dois, três roteiristas discutindo, George Lucas discutindo como eles iam solucionar um problema, que é qual é o cálice certo, Tá, que é o cálice de um um carpinteiro. marceneiro, Do marceneiro. Isso. de um cara que trabalhou com madeira a vida toda. Mas aí eu fico imaginando o seguinte, cara, a gente tem que criar alguma pegadinha nesses cálices. É tal, cálice tal, não, ele tem que ser bonito, tem que não sei o que tal. E aí a explicação é um cálice de uma pessoa pobre, é um cálice de uma Isso. pessoa que veio do povo, é um cálice de uma pessoa que Humilde. trabalhou com madeira, é o cálice de uma pessoa que, cara, ele tá ali no meio do povo, ele não é um cálice lindo, maravilhoso. O cálice foi bebido numa reunião de pessoas pobres, então não pode ser um cálice cheio E aí eu fico imaginando a discussão de como diferenciar esse cálice, Dos onde demais. construir a pegadinha para esse cálice. Posso estar completamente enganado. Essa ideia pode ter vindo no tapa. Não, Ah, na não, o cálice tem que ser verdade, esse e nós vamos criar os outros cálices. Mas eu fico imaginando, falei assim, cara, a gente tem que criar alguma coisa aqui para diferenciar esse cálice dos mas outros. eu, Porra. eu, eu vejo um pouco disso no Yoda, né? Que você tem um cara fodástico, um maior mestre, isso e aquilo, e é naquela figura, vamos dizer assim, que ninguém dá nada, toda Uhum, maltrapilha, né? Rasgadinha, quando você uhum. encontra ele. Então, acho que essa é a mesma lógica. Jesus Sim. seria um cara desprovido de vaidade, um cara, né, humanizado ali nesse sentido de estar próximo das pessoas pobres. Acho que tem um pouco desse elo aí. É maravilhoso isso, porque você vê que o É, nazista é vai naquele maravilhoso. mais fodástico, né? O que Não, tem mais pompa e eles conseguem, circunstância é por o isso que é ele que acha Indiana que é o Jones. cara. Por isso que não tem como ir além. Porra, no Indiana Jones e a Última Cruzada, ele fica face a face com Hitler, com o próprio. Sim, aquilo é lindo. E o cara pega o livrinho e. Não, ele Diáriozinho tá com o livro na mão, né, do mano? Ele Henry. vai sendo empurrado pela multidão, bate de costa pro cara, vira, ele olha, aí ele pega, fudeu, você pensa? Fudeu, né? Aí o cara Uhum. abre na maior soberba do caralho, né? Arrogância, e mete um autógrafo. Porra, cara, aquilo é lindo.
Pouco se puderam, não viu o que tinha na mão, né? Mostra que o cara dá a entender também. Olha a linguagem subliminar aí, que ele era burro, né? Você entendeu? Tá falando assim, meu, ele tava em outra vibe. Tava em Exato. outra vibe. Tá Entendeu? querendo ser E ele adorado. pega e ele entra no papel, né? Aí ele entra no papel, ele Uhum. faz tipo, obrigado, Bom, né? senhores, vocês dariam aí. Eu já adiantei minha nota. Quantos caras vocês dão aí para Cara, Pô, é bem difícil melhor. mesmo, né? É que se a gente coloca o ranking, 89,99, né? eu não vou fazer nota, eu sou para o cara da sempre. nota, eu não vou dar nota, eu vou sustentar aquilo que a gente conversou no, acho que foi no primeiro, né? Então, para mim seria 1-3-2. 1-3-2 seria a, no pódio é 1-3-2, entendeu? Ok. Eu tendo a ficar um pouco assim também pelo ineditismo do um, mas eu já E sei. é a pedra no lago, a pedra no lago. É bonito demais. Eu lembro de ter ido no cinema e ter saído, sabe, tão feliz assim de ter ido numa sessão de Indiana Jones. Indiana Jones. é, Igual quando você foi no 4, né? então, a gente. Eu tô com coisas aqui que eu Não, quero mas ele foi falar, mas, ó, feliz. Mas ele, Não, ele ainda vai no você, 4 ainda, ainda caro, não, vai. ele No foi, próximo vídeo ele não, vai mas no 4. calma aí, ele foi feliz no 4. Ele foi feliz. Ah, então tá. você, caro ouvinte, telespectador, internauta, diga aí pra gente o que você achou, porque assim, tudo estava bem. Terminei Indiana Jones, fui para casa, terminou a trilogia ou não? Não, porque eles tinham que Então, fazer a o gente não 4, né? sabia, né? Só Eles para tinham que deixar fazer o 4. claro, eu não vi também no silêncio, eu não vi no cinema, o único que eu fui ver foi o quarto. Na época eu fazia escola de desenho, escola de artes, e eu lembro da galera falando, e eu não fui ver, mas assim, era uma coisa que eu já estava no radar, sabe? Eu queria ver o Indiana 3, era o último, a despedida, tinha toda essa áurea, não tinha essa áurea do último filme? Eu lembro que era Acho que vendido, tinha. É, tinha essa, trilogia, a gente tinha essa coisa de trilogia, né? É, igual de Volta para o Futuro. Mas Acabou no 3. o isso, universo acabou, reservava Acabou. ainda novidades surpresas, para gente. Uhum. surpresas. Então, se você volte aqui, porque daqui a pouco Nunca vai sair a nossa crítica do 4 e volte para saber o que a gente achou dessa maravilha que é Indiana Jones. Nunca subestime a E a capacidade de Jorge caveira de Lucas de cristal. querer ganhar dinheiro. Nunca subestime Nunca, isso. nunca, nunca. É por isso que eu estou muito esperançoso com o O quinto. Jorge Lucas é o Já cara que vendeu. gosta de dinheiro. Ele gosta de dinheiro. Certo? De mexer em filme que já está feito. Eu não sei como que não fizeram uma Special Edition da Special Edition da Special Edition Indiana Jones. Porque tem o Spielberg voltado. A gente vai falar bastante sobre o Spielberg no próximo episódio. Então, eu queria terminar por aqui, pedir para vocês deixarem aí o seu like ou o seu dislike, se vocês não gostaram também. Se você discorda da gente, explica para a gente por que você não gostou. Coloca aí as suas expectativas para o próximo filme, que na semana que vem estaremos vendo. E vamos que vamos. Até a próxima.